Hoje eu tenho uma palavra de Deus para trazer para a sua vida. E essa palavra se chama o poder de um sonho. A coisa mais importante na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é os seus sonhos. Sonhos é diferente de imaginações. Imaginações é coisa que o homem te dá, é coisa que vem da nossa mente. Sonhos é diferente. Sonhos é Deus que dá. Mas todos os sonhos que nós temos, esses sonhos nossos precisam estar na presença de Deus. Porque um sonho sem a presença de Deus se torna um pesadelo. Deus não vai te dar pesadelos, Deus vai te dar sonhos. Porque sonhos são promessas. Quantos aqui tem sonhos? Então você tem muitas promessas. E eu declaro que os seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Eu já vi muitas pregações sobre José, conhecido como sonhador. Mas hoje eu quero pregar isso de uma forma muito diferente. Eu quero que você compreenda o poder de um sonho. Gênesis 17, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos de José viram que o pai amava a José mais do que eles, e por isso tinha ódio dele, e era grosseiros quando falava com ele. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que eles ficaram com mais raiva de José, porque ele disse assim: escute o que eu vou contar. Eu tive um sonho. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe de trigo ficou de pé, e os feixes de trigo de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante do meu feixe. Então os irmãos de José perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei, que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, e ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele contava. Versículo 9. Depois José sonhou outra vez. Repita comigo todos: José sonhou outra vez, e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu, seu pai, vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o pai de José ficou pensando no caso. Repita comigo: o poder de um sonho. José teve 2 sonhos. O primeiro sonho que José teve envolve ele e os seus irmãos. O segundo sonho que José teve envolve ele, os seus irmãos, seu pai e a sua mãe. Quantos sonhos ele teve? 2. Mas ambos os sonhos revelam uma coisa muito importante sobre a vida de José. Revela a sua inocência. Por que revela a sua inocência? Porque ele era uma pessoa boa, não tinha maldade no seu coração. O que ele sonhava, ele falava. Mas os seus irmãos tinham inveja dele.
Não adianta você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você é uma pessoa inocente. José, para se tornar um homem de Deus, ele precisa entrar numa fase chamada maturidade. Repita comigo, maturidade. E ninguém tem maturidade se não passa por um processo. Todo processo, por mais que seja dolorido, todo processo que seja muitas vezes difícil, ele traz maturidade. Mas esses dois sonhos revelou que era uma pessoa totalmente inocente. Se José fosse um homem maduro, ele não revelaria o seu sonho para os seus irmãos e para os seus pais daquela forma. Para José se tornar um homem de Deus, não só um homem escolhido por Deus, mas um homem de Deus, José precisa passar por 5 fases. Repita comigo, 5 fases. Uma coisa vocês precisam aprender, eu preciso aprender também, a igreja precisa aprender. Não basta você ser escolhido por Deus, você tem de ser um homem de Deus. José foi escolhido por Deus, mas ele não era um homem de Deus. Para se tornar um homem de Deus, ele precisava ser maduro, ele precisava ser formado. E Deus quer fazer nesse escolhido um homem formado, quer formar na vida de José um homem de Deus. E eu pergunto à igreja: quantos aqui são escolhidos por Deus? Quantos aqui são escolhidos por Deus? Quantos acreditam que Deus te escolheu? Agora, quantos quer ser um homem, uma mulher cheia do poder de Deus? Então você precisa passar pela fase do processo. E a fase do processo se chama maturidade. Quantos quer passar por isso? Agora, não sei se vocês vão gostar da pregação daqui em diante, mas espera até o final em nome de Jesus. Deus olhou naquele garoto e falou: você é escolhido por mim, mas você não é maduro, você não é um homem de Deus, mas vou te formar um homem de Deus. 5 processos ele vai ter que passar para se tornar um homem de Deus. Primeira fase, o primeiro processo, anote: o fundo do poço. Abre a sua Bíblia em Gênesis 37, versos 18. Diz assim: mas eles viram de longe, antes que chegasse, planejaram matá-lo, e dizia: lá vem o sonhador. Dizia um para com o outro. Versículo 23, dá uma puladinha por versos 23. Chegando José aos seus irmãos, rasgaram a sua túnica, agarraram-nos e jogaram no poço, que estava vazio, sem água. Presta atenção, a primeira fase dele para se tornar um homem maduro é o poço. Quem é que nunca esteve no fundo de um poço? Quem não já passou pelo fundo do poço? E quando eu falo fundo do poço, eu não estou dizendo só na fase quando falta dinheiro. Muitas vezes o fundo do poço são agressões que temos nos relacionamentos. Relacionamento que já passaram dos limites, já teve briga, já bateu, já apanhou, já traiu. Esse relacionamento está no fundo do poço. O fundo do poço, muitas vezes, é quando a pessoa se afunda nas drogas, já pegou as coisas de casa para vender, a família não sabe mais o que faz, já pagou tratamentos caros, mas não consegue libertar, ele não quer também se libertar. O fundo do poço, muitas vezes, é a pessoa que é alcoólatra, é viciado. Muitas vezes nem sabe como chegou em casa, nem sabe aonde passou a noite. Isso é um fundo do poço. O fundo do poço, muitas vezes, é você viver de favor. Quem já viveu de favor aqui? É viver de favor. É ver seu filho te pedindo algo e você não tem algo para oferecer para ele, porque está faltando dinheiro, está faltando algo para querer cumprimentar ali, ajudar o seu filho. Isso é o fundo do poço. É você, muitas vezes, é ver o teu filho, ou tua filha, ou teu marido, você querendo ajudar aquela pessoa. E quanto mais você tenta ajudar, quanto mais raiva ela tem de você. Alguém já passou por isso aí? E você olha para o céu e fala: Deus, eu não sei mais o que eu faço, tudo que eu faço está ruim. E você pensa em desistir. O que é isso? Fala: o fundo do poço.
Quem não já passou pelo fundo do poço? Eu já passei pelo fundo do poço. Mas o fundo do poço, muitas vezes Deus permite nós entrar no fundo do poço. Não é por nos maltratar, mas é para trazer maturidade, é para trazer crescimento. Agora escute, José passou pelo fundo do poço, mas ele não passou sozinho. Ele foi para o fundo do poço, mas ele levou para o fundo do poço, ele levou seu sonho junto com ele. Ele estava no fundo do poço? Estava, mas tinha um sonho. Ele tinha um sonho. Quem te tira do fundo do poço é o teu sonho. E esse sonho se chama promessa. Você tem sonho? Na verdade você não tem sonho, você tem promessa. Deus te falar que a coisa, se um dia você estiver nesse fundo desse poço, saiba de uma coisa: não precisa pedir ajuda. Não precisa falar, joga a corda para me tirar daqui. Fica tranquilo, esse sonho será a corda que vai te resgatar dessas profundezas. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem de Deus, da mulher de Deus, ele chegar no fundo de um poço sem um sonho. José chegou no fundo de um poço. Levanta a tua mão, fala: em nome de Jesus, não importa a situação que eu estou vivendo, eu sei que sonhos são promessa, e promessas será a minha corda que vai me tirar daqui. Não importa a situação que eu estou vivendo, eu tenho um sonho, foi Deus que me deu, eu vou sair dessa, em nome de Jesus. José foi escolhido por Deus, mas ele tem que passar por essas fases. Você foi escolhido por Deus, irmão, mas Deus quer trazer maturidade na tua vida. Deus não quer que você seja apenas um escolhido, mas Deus quer que você seja um homem de Deus. Segunda fase de José. José sai do fundo do poço e cai na segunda fase. Que fase, bispo? A fase da escravidão. Abre a sua Bíblia em Gênesis 39, capítulo 39, versículo 1. Vamos ler comigo, vamos ler. Que fase é essa? Fala, escravidão. José foi levado para o Egito, aonde os israelitas venderam para um egípcio chamado Potifar. Eu estou no versículo 1, tá? Um oficial que era capitão da guarda do palácio. Verso 2. O Senhor estava com José. Ele morava na casa do seu dono, ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Fala, glória a Deus. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como que? Ajudante particular de Potifar. Ajudante particular, ou seja, de escravo a mordomo, de escravo administrador da casa. Fala, amém, Deus. E deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar de conta de tudo que era seu. Ele sai do poço e entra na fase da escravidão. Todo escravo trabalha no pesado. Todo escravo sabe que ele não tem direito ao respeito. Todo escravo sabe disso. E nós sabemos que a escravidão nas nossas vidas muitas vezes é uma maldição. Sim ou não, igreja? E maldição é um mal em ação. Sabe o que quebra uma maldição nas nossas vidas? É uma promessa de Deus. Sabe o que tira a maldição da sua casa? É um sonho que Deus te deu. Se você tiver sonhos, pode ter certeza que Deus vai quebrar essa maldição chamada escravidão na sua vida. Ele foi para a casa de Potifar, foi vendido como escravo. Sim, foi como escravo, mas ele levou consigo o seu sonho. E aquele sonho transformou ele no administrador daquela casa. Deus era com ele por causa do sonho que ele tinha. O que te liberta de uma escravidão e te coloca na posição de administrador são os teus sonhos. Se você acredita nos sonhos de Deus, prepara-se
para viver o melhor. Se você não acredita nos sonhos de Deus, que se chama promessa, se prepara para ser um escravo na vida dos outros. Não jogue esse teu sonho fora. Sonhos são coisas sérias. Sonhos não são imaginações. Quantos têm sonhos aqui? Todos nós temos sonhos. Se você não tem sonho, então você não tem nada. José tinha um sonho. Deus deu um sonho para ele. Saiu de um poço, mas o sonho tirou de lá. Foi para a casa de Potifar como um escravo, um hebreu, que no hebraico significa aquele que vem de longe. Sim, foi como escravo, mas aquele sonho transformou um escravo no administrador da casa. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, Deus vai te abençoar. Deus vai tirar você dessa situação de escravo e vai te colocar como administrador de todas as situações da tua vida. Porque muitas vezes nós somos escravos da culpa. Muitas vezes nós somos escravos do medo. Às vezes você quer progredir, você quer fazer, mas o pânico não te deixa, porque você está sendo escravo do medo. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje Deus está te colocando, sabe o quê? Filho, essa onda vai passar, esse momento chato vai sair da tua vida. Hoje você é um escravo, amanhã eu te coloco como administrador de tudo. Deus será contigo. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. Você é um filho de Deus. Deus nunca vai abrir mão de você. Deus nunca vai te abandonar. Seja no poço, ou seja como escravo, Deus sempre vai estar lá. Levanta tuas mãos. O melhor, levanta as duas mãos. Fala: Deus, eu recebo a tua palavra. Fala comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Independente da situação que eu estou vivendo, eu sei que tu vai me ajudar, porque eu tenho sonhos, e sonhos são promessa, e elas vão me ajudar, em nome de Jesus. Terceira fase, para José se tornar um homem maduro, um homem de Deus. Ele foi escolhido por Deus, mas isso não é o suficiente. Ele tem de ser um homem de Deus, tem um processo. Terceira fase, anote. Terceira fase, a prisão. A prisão. Abra a sua Bíblia, Gênesis 39, e vamos ler o versos 19. Qual é esse processo? Fala: prisões. Gênesis 39, versículo 19 diz assim: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher disse, e ela disse: foi assim que o teu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou aonde, gente? Lançou-o na prisão, em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E por isso o carcereiro encarregou a José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou que é responsável por tudo que acontecia na prisão. Agora ele vai para onde? Fala: prisão. Ele vai sozinho para a prisão? Quem ele leva para a prisão? Fala: os sonhos. Foi para a prisão, mas levou os seus sonhos. E é interessante que o sonho dele, dentro das profundezas, dentro do calabouço, aquele sonho dava força para José. Você nunca passou pela cabeça que José não ficou triste? Que José ficou chateado? Ficou, sim. Primeiro porque ele era uma pessoa inocente. Ele achava que os seus irmãos amavam. Depois ele é vendido pelos próprios israelitas para Potifar. A própria nação, o próprio povo, os seus patrícios, vende ele. José ficou chateado, ficou ruim.
acha que ele não ficou amargurado? Que ele ficou. Ele ficou amargurado, mas não guardou mágoa, mas ficou amargurado. Quem acredita nisso? Agora, ele está sendo acusado pela mulher de Potifar. Aí ela deu em cima dele. Ele fugiu dela. Ela rasgou a roupa dele, mostrou, está aqui, ó. O teu escravo quis abusar de mim. O dono amava José, mas quando viu aqui, ficou com ódio dele. Não teve palavras de José para consolar o coração de Potifar. Potifar, como qualquer outro homem, ia agir da mesma forma. Pegou ele e falou: o quê? Você vai para onde? Para a prisão. Você me traiu. Agora imagine ele na prisão, triste, situações acontecendo com ele, mas José não sabia que tudo que ele estava passando, Deus estava enchendo ele de maturidade, enchendo ele de unção, enchendo ele de fé, porque mais tarde ele seria maior do que os seus próprios irmãos. Deus tinha um projeto na vida de José, e o projeto de Deus tinha urgência. Pode ter certeza de uma coisa: o teu sofrimento tem um propósito, tá? Você não está sofrendo à toa. Deus tem um propósito desse sofrimento. Existem situações nas nossas vidas que nos tornam condenados, mesmo sendo inocentes, e nos leva para a prisão. Sabia disso? É verdade ou não é, pessoal? Sim. Existem situações nas nossas vidas que nos tornam condenados, mesmo sendo inocente. Uma delas, traumas na família, no casamento. José estava na prisão, era um prisioneiro, mas os seus sonhos lhe deram domínio daquela prisão. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele estava na prisão, mas o seu sonho deu domínio dele da prisão. Sabia disso? Talvez você pode ser um prisioneiro hoje de situações. Você está num beco sem saída. Escute o que eu vou te falar. Se você não tem a chave da prisão, pelo menos tem um controle da prisão. O sonho de Deus vai te dar domínio das prisões. E quando você tiver a chave da prisão, ninguém mais te consegue fazer de você um prisioneiro. Eu declaro em nome de Jesus Cristo: Deus vai dar o domínio da situação que você está sofrendo. Deus vai te dar o domínio. Deus vai dar a chave da prisão. E você nunca mais vai se tornar um prisioneiro mais. Nunca mais. Levanta as tuas mãos. Meu Deus, me dê o controle, o domínio das minhas prisões. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Um verdadeiro homem de Deus, ninguém consegue aprisionar. E esse homem de Deus, essa mulher de Deus, é você. Eu já peguei muito passarinho no Maranhão, em Arapuca, em Açarpão. Rato gosta de quê, gente? De queijo, não é? Mas todo passarinho gosta de um mamão maduro, é ou não é? De fruta, é ou não é? Peguei demais. Eu era doido para pegar um curiatã. Tomara que não tem ninguém aqui, né? Eu era doido para pegar um curiatã, que o bicho canta bonito. Teve um dia que eu peguei um no meu açapão. Eu fiquei tão empolgado, mas tão empolgado, que quando eu abri, fui meter minha mão, ele era tão pequenininho que ele escapou. Sabia disso? Porque a porta do açapão eu não fechei direito. Assim é você, em nome de Jesus Cristo. Deus vai abrir as tuas portas. Você vai sair dessa prisão. Sabe por quê? Porque você tem um sonho. Sabia disso? Não tem cadeia que te segure, em nome de Jesus. Você tem fé? Você tem fé? Pensa agora, qual é a prisão que você está vivendo hoje? Que prisão você está vivendo? Você conseguiu pensar? Você conseguiu? Consegue imaginar um passarinho preso numa gaiola? Consegue? Você consegue ver o dono se aproximar do passarinho? O passarinho é prisioneiro do dono, sim ou não?
Consegue ver na sua imaginação? Ele está abrindo o quê? A gaiola. Só que a gaiola caiu de portas abertas. O passarinho voou, e esse passarinho é você. Faça teu voo. Não sai da presença de Deus. Não abandone o projeto de Deus. Não abandone a aliança de Deus. Aconteça o que acontecer, seja fiel a Deus. Seja fiel naquilo que Deus te mostra. Acredite nas promessas de Deus. Acredite no sonho que Deus te dá. Você sabia que quando eu era do Maranhão, eu tinha um sonho? O Natal para mim, menino do Nordeste, morava na Capoeira, longe da cidade. Quando chegava o Natal, só que eu pedia para minha mãe, eu pedia uma bexiga, sabe aqueles balão? Eu pedia, mãe, eu quero um balão de presente. Rapaz, eu não podia ver um balão que eu ficava doido. E mesmo assim a minha mãe às vezes não dava. Meu pai também não dava, que era meu padrasto. Ninguém me dava um balão. Então quando eu via um balão, eu ficava doido. Às vezes o teu sonho pode ser simples. Não importa se o seu sonho seja simples. Mas esse balão um dia me levou a ser um pai melhor, ser um marido, ser um líder de pessoas e ser bispo da nossa terra. Sou um pregador hoje. Foi o balãozinho que me trouxe aqui. Não abre mão do teu sonho, por mais que ele seja pequeno. Levanta tuas mãos, fala, em nome de Jesus. Não importa o tamanho dos meus sonhos, eu não abro mão dos meus sonhos, em nome de Jesus. Dê maior salva de palmas eterna. Quarta fase de José. Sonhos cruzados. Repita comigo, sonhos cruzados. Abra a tua Bíblia em Gênesis 40, versículo 6. Me desculpa, gente, eu gosto de ler muito a Bíblia, amém? Gênesis 40, vamos ler o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 40, versículo 6. Quando José veio vê-lo de manhã, notou que estava preocupados. Então perguntou, por que vocês estão tristes hoje? Eles responderam, cada um de nós tivemos um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos quer dizer. José disse, é Deus que dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Disse José, vamos, conte os seus sonhos. José um belo dia chega na prisão e tinha dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E eles eram oficiais. Não era copeiro, ser copeiro não era padeiro, aquele que faz pão não. Ali representavam ministros da agricultura. Era alguém que tinha autoridade. Só que esses dois, o rei mandou prender. Talvez o rei pegou eles fazendo algumas coisas erradas no seu governo. Quem me compreende aqui? Quando ele chega na prisão, quem está lá? Dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E José percebe que eles estão o quê? Triste. Prisão não é um lugar de alegria. Ele pergunta, por que vocês estão tristes? Ele fala, olha José, nós tivemos dois sonhos, mas não tem ninguém aqui que sabe explicar esse sonho. Ele falou, que dá interpretação e que explica essas coisas é Deus. Me conte esse sonho, como é que foi? Porque eu também sou um sonhador. Me conte o seu sonho. E eles começam o quê? A contar seu sonho. Ele revela o sonho de quem? Do padeiro. E todo mundo sabe o que aconteceu com o padeiro. Mas o copeiro falou assim, José, eu sonhei que tinha 3 cachos de uva dentro do cesto. Eu pegava esses 3 cachos de uvas e no sonho eu exprimia ele com as minhas mãos num copo. Eu pegava o copo, a taça do meu rei, entregava nas suas mãos. José falou, sabe o que significa os 3 cachos de uvas? Significa que daqui a 3 dias você vai sair dessa prisão.
E que você vai, tudo que o diabo te tomou, Deus vai te dar de volta, irmãozinho. Daqui 3 dias você vai retornar ao posto de copeiro-chefe. Sabia disso? Passa 3 dias, o copeiro vai embora. E José fica onde? Na prisão. José também tinha um sonho, mas Deus não revela o sonho dele primeiro, revela o do outro. No dia que você ajudar as pessoas, realizar os seus sonhos, pode ter certeza que o próximo sonho acontecer e se tornar uma realidade será o seu. O teu sonho precisa cruzar o sonho do teu irmão que está ao teu lado. O teu sonho precisa cruzar o sonho do teu pai, da tua mãe. O teu sonho, marido, precisa cruzar o sonho da tua esposa. O teu sonho precisa cruzar o sonho da igreja. Todos nós somos sonhadores, mas os nossos sonhos precisam se cruzar. E eu declaro em nome de Jesus, Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho, e você vai cruzar a vida dela, e você vai ajudar ela, trazendo para a igreja, levando para a célula, levando para o revisão de vida. Você vai botar a mão sobre ela e vai dizer: assim diz o Senhor na tua vida. Deus vai te ajudar. Eu sei que você é um sonhador, fique em paz, mas ajude, porque o próximo será você, em nome do Senhor. Levanta as tuas mãos, fala: em nome de Jesus, eu recebo essa palavra. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ensina as pessoas a sonhar e ajuda a realizar. Essa pessoa será você, em nome de Jesus. Amém. José não era arrogante. José não era arrogante. Quem era o dono da boca? Quem era o dono da prisão? Quem mandava na prisão? Fala: José. José podia chegar e falar: vocês 2 oficiais, vocês estavam no meu julgamento, vocês me condenaram no dia que aquela mulher de Potifar, a minha dona, me acusou de violência sexual. Mas você foi o primeiro a me acusar. Agora, lá fora vocês eram autoridade, aqui vocês são prisioneiros, e nessa prisão que manda sou eu. José podia ter agido com arrogância, sim ou não? Mas ele não agiu. Sabe por quê? Porque ele estava entrando numa fase de quê? De processo, de maturidade. Ele entra na fase de maturidade. E de vez de maltratar os oficiais, o que ele faz? Não vou te maltratar, eu vou te ajudar. E adivinha, quem tirou José mais tarde daquela prisão? Quem lembrou de José? Quem? Fala: o copeiro. O copeiro um dia falou para o rei: rei, lá na prisão tem um homem cheio do Espírito Santo. Ele me revelou os meus sonhos. Porque o rei um dia teve o quê? Teve um sonho. É interessante que a quinta fase é o quê? Anote, a quinta fase: no governo de Deus. Repita comigo: no governo de Deus. Um belo dia o rei acorda e ele fica preocupado. A Bíblia fala que o rei teve 2 sonhos. José teve 2 também, certo, gente? E os 2 eram o mesmo. E o rei também teve 2 sonhos. E fala, e disse, chamou os adivinhos, chamou os bruxos, chamou os feiticeiros, mas ninguém conseguia trazer revelação daquele sonho. E o rei disse: eu sonhei que eu estava na beira do rio Nilo, 7 vacas gordas, bonitas, malhadas, saía do Nilo e comia capim ao redor do rio Nilo. Mas de repente, são 7 vacas magras, feias, e devorava as 7 vacas gordas, e elas continuavam magras e mais feias do que nunca. Fala: misericórdia. Fala: esse sonho é um pesadelo. A bênção, a maldição engolindo a bênção. O rei continuou. E depois tive outro sonho. Sonhei que tinha 7 espigas cheias, bonitas, mas crescia no mesmo pé 7 espigas murchas, secas, queimadas pelo sol do Oriente. E as espigas secas devoravam as espigas gordas. E eu acordei e não tem ninguém que me explica. O copeiro falou: o quê? Ô senhor, só um minutinho, eu errei, eu pequei. 2 anos atrás um rapaz me ajudou lá na cadeia. Eu sei quem pode ajudar. Se a feitiçaria não consegue.
Se a magia negra não consegue, se os adivinhos não conseguem, existe Jesus Cristo que pode te ajudar. Tem um rapaz lá na cadeia que ele vai te ajudar a revelar esse sonho. Sabe por quê? Porque ele também é um sonhador. Lá vem o quê? José. Tiraram José da cadeia. Fala glória a Deus. Quem tira José da cadeia é o rei ou o sonho dele? Quem vai te ajudar? Vai ser um homem ou vai ser Deus? Lá vem José. E o rei começou a contar o sonho a José. E José falou assim: meu rei, eu sei o que significa o seu sonho. Os dois sonhos é a mesma coisa. Mas sabe de uma coisa? No Egito nunca faltou comida, mas vai faltar. Nós vamos ter 7 anos de fartura, de muita bênção. Mas vai vir 7 anos terríveis. Vai ser tão terríveis que a gente não vai nem lembrar dos 7 anos que teve fartura. O Senhor precisa escolher um homem que administre bem esses momentos difíceis. Um homem que vai pegar a quinta parte das colheitas e armazená-lo. Porque quando chegar esse tempo ruim, quando a terra começar a passar fome, o Senhor, meu rei, vai ser o único homem sobre a face da terra que vai salvar o teu país e vai salvar os outros. Procura alguém que tenha essa capacidade e coloca um administrador do Senhor. Fala, maturidade. Já parou para pensar, pastores? José podia falar: esse cara sou eu? Eu não era. Eu não era. Mas ele faz isso? Falei, está maduro. Muitas vezes a gente não recebe a nossa bênção, a gente não é usado por Deus porque a gente não está o quê? Maduro. Sabe por quê? Porque você não quer ouvir. Se você não ouve, você não tem direito de resposta. O rei olha para José, fala: por acaso nessa sala existe alguém capacitado mais do que este homem? Não tem. Eu te coloco como administrador de todo o meu reino. Eu te faço governador de toda a terra do Egito para esses tempos difíceis. E sobre ti só tem uma pessoa que é maior do que ti. Esse homem sou eu, o rei. Depois de mim é você. A partir de hoje você não é mais um prisioneiro. O teu sonho te levou a ser o governador de tudo. E eu declaro essa bênção sobre a tua vida. Você vai se tornar um governador das suas emoções, das suas finanças, da sua casa, de tudo que você tem. Deus vai te colocar como governador, não como rei, porque o único rei que existe é aquele que está com a coroa hoje, e é Jesus Cristo. Mas tu serás governador. Levanta tuas mãos. Fala: meu Deus, mentira, Senhor, dessa prisão. Eu sei, Senhor, que tu está comigo. Me ajude, Senhor. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus.